Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Querido amigo Paulinho Boa Pessoa, não raro eu ouço alguma mulher reclamando da sogra. Sabe que nessas horas eu paro para pensar, por quê, né? Sabe por quê? Porque na minha história tudo foi tão diferente. A minha sogra representou tanto para mim. Acrescentou tanto à minha vida. A minha sogra foi uma mulher tão positiva, tão especial. Isso tudo faz com que eu não entenda outras mulheres que reclamam das suas sogras. Exatamente por isso, eu hoje resolvi entrar aqui no seu canal, sabe? Escrever essa carta, torná-la pública. Eu quero que as pessoas comentem, você que tem a sua sogra. Especialmente se você tiver uma sogra igual a minha, manifeste-se. Se também não tiver uma sogra igual a minha, é ter o direito a se manifestar. A minha história, a história da minha vida relacionada à minha sogra. Eu conheci a minha sogra faz muito tempo. Ela era uma mulher pequenina, os olhos escuros, profundos, a tez trigueira. Tornamo-nos amigas tão logo nós nos conhecemos e algum tempo depois eu descobri que eu estava apaixonada pelo filho caçula dela. Coincidência da vida, seu corpo pequenino e aparentemente frágil escondia uma força que me assombrava. Um corpo que fora capaz de gerar 12 filhos. A minha sogra teve 12. Uma dúzia. 12 filhos. Tudo em suas mãos tinha o poder de virar verdade, de se multiplicar. Parecia mesmo um milagre de Deus. O arroz que ela fazia rendia. Os pães que ela assava cresciam. Ela fazia a manteiga em casa. Vocês acreditam que ela fazia manteiga em casa? O sabão, ela fazia o sabão na casa dela. E que sabão! Fazia uma espuma, produzia uma espuma. Você não consegue um sabão industrializado igual aquele, mas de jeito nenhum. Impressionante. E a manteiga, voltando a falar da manteiga, ficava infinitamente melhor que as manteigas compradas. Uma carne de segunda na mão dela ficava suculenta, macia. Que poder tinha aquela mulher! O dinheiro sempre foi curto, mas era incrível como ela fazia render o pouco dinheiro ganho. Não faltava comida para os seus filhos, nem roupa. Nesse tocante, roupa, ela costurava. Ou seja, fazia as peças, as lavava, as passava como ninguém nunca conseguiu. Eu nunca vi uma roupa tão bem passada na minha vida. A minha sogra. Ô mulher, ô baixinha danada. Aquela mulher foi me cativando por tudo isso e muito mais. E eu fui me tornando sua fã. Assim como as mocinhas se tornam fãs de artistas, eu fui me tornando fã da minha sogra. Eu lembro do tempo em que eu comecei a frequentar a casa da minha sogra. Eu me lembro
exatamente desse tempo. Naquele tempo, eu era muito nova, muito jovem, um pouco mais do que uma garota, mas já havia sofrido muito com problemas de saúde. Eu estava tão feliz naqueles dias em que o amor começava a brincar feito um moleque comigo, um moleque travesso, que brincava com o meu coração. Neste momento de suas vidas, muitas mocinhas acabam arranjando uma opositora. A mãe de sua paixão, a sogra, acaba se tornando opositora. A mãe aparece como uma concorrente, né? Ou vê a futura namorada do filho como uma concorrente. A mãe é aquela que não quer o namoro, pois considera o seu menino ainda tão menino para namorar. Com a minha sogra, não. Com a minha sogra, não. Ela tinha o poder de me fazer sentir tão importante, tanto que ela me valorizava. Às vezes, eu até ficava envergonhado, porque ela tinha tantos cuidados comigo. Eu não me achava digna de tanto empenho da parte dela. Eu falava para ela: meu Deus do céu, a senhora exagera com o seu amor comigo. Será que eu mereço tudo isso? E ela dizia, respondendo: Nena, minha nora, meu filho Pietro é um predestinado à melhor sorte. É um predestinado a ser um homem muito feliz. Tanto que você, Nena, se interessou por ele. Aí. Verdade. Conversávamos sobre tantos assuntos que morreram entre nós duas. Caminhávamos pela chácara onde eles moravam naquele tempo. Eu a ajudava a tratar os porcos, as galinhas. Engraçado que ela palpa toda a obra, ela fazia de tudo. E eu era super dengosa e eu chegava mesmo a ser enjoadinha, mas ao seu lado eu me transformava. Imagine que chegava a ajudá-la a preparar umas comidas, entre aspas, nojentas, para os cães, para os cachorros dela. Até a lavagem dos porcos, eu acho que ela conseguia extrair o melhor de mim até no preparo dessa lavagem. Sei lá, incrível. Nunca falamos o quanto gostávamos uma da outra, mas nem precisava. Isso ficava claro em cada gesto, em cada atitude. Lembro-me de sua pose no dia do meu casamento. Depois de alguns anos de namoro, ela não chorou no altar da igreja, não. Mas olhando nos meus olhos, ela sorriu e falou: você sabe, Nena, você sabe o que eu desejo a você e meu filho. Você sabe o tamanho da felicidade que eu quero para vocês dois. Não vou chorar, porque esse é um dia de felicidade para mim. E eu sabia que era verdade. E como sabia? E quando lhe contei que eu estava esperando o meu primeiro filho, nossa, quando eu falei que eu estava grávida, no início ela mostrou preocupação comigo. Depois me tranquilizou, afirmando que tudo ia dar certo. Quando eu já estava bem grandona, porque eu engordei pra caramba na gravidez, eu comentei banalmente que eu estava com vontade de goiaba. Eu tô com uma vontade de goiaba, sogra. Não estava na época da fruta. E naquele tempo, nós não tínhamos a fartura e as variedades dos sacolões e varejões de hoje em dia. Não havia. Ela atrelou a charrete e ela saiu pelas estradas, voltando algum tempo depois com umas goiabinhas temporão que me fizeram pular de alegria. Veio com a goiabinha temporão da branca, porque tem a goiaba branca e tem da vermelha. A branca por dentro e a vermelha por dentro. Ela veio com as duas. Oh, meu Deus do céu! Quando meu filho nasceu, a minha sogra apareceu lá na maternidade e me olhou com aquele olhar que dizia tudo. O mesmo olhar que ela dirigiu a mim no dia do meu casamento com seu filho. Ela era extremamente positiva.
Às vezes, quando nós a visitávamos, ela queria me ensinar, ao seu modo, como eu deveria cuidar de um bebê. Afinal, ela tinha criado 12. Quem era eu para discutir esse assunto com ela? 12. Eu a ouvia com atenção e lhe prometia que faria tudo. Mas ela não era dessas sogras chatas que vão lá para comprovar, para nos cobrar. Não. Ela só queria mesmo me ajudar. E eu nunca que iria magoá-la dizendo-lhe que aquele modo de criar filho estava ultrapassado, que aquilo era do tempo antigo, já tinha passado. Nunca que eu ia fazer isso. Ela raramente nos visitava e quando fazia, eu já sabia que não iria esquentar o banco, não. Era o jeito dela de ser. Via e voltava. Fazia visita de médico. Nós a visitávamos mais e ficávamos mais tempo. E ela morava num lugar tão gostoso. Ela morava num lugar tão aprazível. Uma vez, eu faço questão de contar isso. Uma vez, estávamos as duas perto do galinheiro e nós vimos um lagarto rodeando o galinheiro. Ela cochichou comigo. Vai lá dentro, pega a cartucheira que está em cima do meu guarda-roupa. Em cima do meu guarda-roupa, pega lá. Pega a cartucheira, traz aqui que esse lagarto me paga. Eu saí, pé ante pé, entrei na casa, fui em cima do guarda-roupa, achei a arma, a espingarda, a cartucheira. Quando eu voltei, o lagarto já tinha fugido. Ela não se deu por sossegada, não. Nós duas andamos pelo brejo procurando o tal do lagarto. Nós nos elameamos toda. E nada de encontrar o lagarto, nada. Depois de passar da aventura, ela comentou comigo que o que mais a incomodava era que os ovos continuariam sumindo do galinheiro. E eu lhe falei que se fosse mesmo preciso, eu não teria coragem de atirar no pobre do lagarto, não. Sogra, eu não teria essa coragem. Acabamos rindo nos braços uma da outra e ela me dizendo que sabia de antemão que eu não ia atirar. Ela tinha certeza que eu não faria isso. Com o tempo, ela deixou de tingir os cabelos e a sua cabeça nos fazia lembrar um cotonete de tão branquinha. A tez morena contrastando com os cabelos tão branquinhos. Eu me sentava ao seu lado, no velho banco da varanda. Nesse tempo, ela já morava na cidade, não mais lá, no sítio, na chácara. E ficava descobrindo alguns fios pretos na sua farta cabeleira branca. Como ela gostava quando eu contava para ela. E eram tão poucos fios pretos. Eu contava, achei um aqui, sogra. Outra aqui. Já contei 5. Nesse tempo, eu já tinha meu segundo filho. E ela não se cansava de dizer o quanto os meus filhos eram lindos. São os netos mais lindos que eu tenho. Os anos passaram e aquela mulher pequenina continuava a mesma fortaleza de sempre. A pele continuava lisa e sem sinal de rugas. Ela se abria comigo e não era dessas mulheres que ficam amargas com o sofrimento. Não, de jeito nenhum. Ela era cristalina, guerreira, única, mulher. Eu a admirava intensamente pela sua maneira que ela tinha de encarar a vida. Não era a dona da perfeição. Lógico que até reclamava do mundo cão. Mas ela era uma mulher que assumia com consciência o seu papel no mundo. E ela sabia qual era o papel dela. Era a rainha do lar. Ela fazia questão disso. A matrona, pequenina mulher estupenda, fazia milagre com o pouco que lhe chegava às mãos. A mesa farta, a casa cheia, os animais domésticos, bem cuidados. Tudo isso era o seu lema de vida. Tirava da terra tudo o que a terra lhe dava. Criou tantos filhos, 12. Ajudou a criar netos, quantos? E foi o pilar
da família, o esteio da família. Naquele dia, ela acordou ainda mais cedo do que era o seu costume, 4:30 da manhã, pois sabia que seria submetida naquele mesmo dia a um cateterismo. Ela ia passar pelo procedimento. Cateterismo. Antes de sair de casa, deixou o feijão escolhido, passou a roupa, deixou a casa que era um brinco, como ela gostava de falar. A casa tá um brinco, e ela pegava assim na pontinha da orelha. Ficou tudo arrumadinho. Quando fosse à tarde, depois do cateterismo, ela estaria de volta. Foi durante o exame. Os médicos disseram que é uma coisa que pode sim acontecer. É raro, raríssimo, mas pode acontecer. Durante o exame ela teve uma parada cardíaca. Foi grave, foi gravíssimo, porque isso impediu que ela voltasse para casa. Dona Ondina, minha sogra Dona Ondina. Ah, minha amada Dona Ondina, eu não fiquei com a sua imagem que vi no caixão mortuário, não. Fiquei sim, Dona Ondina, com aquele seu olhar, o olhar que a senhora me deu no altar quando eu me casei com Pietro, o olhar que a senhora me deu quando eu ganhei o meu primeiro filho. Fiquei com aquele seu olhar que transmitia mais do que 1000 palavras, aquele seu olhar de quem amava a vida e dela nunca teve medo. A senhora nunca teve medo da vida. Aquele olhar que eu gostaria que toda sogra um dia tivesse, porque quando a sogra olha uma nora com aqueles seus olhos, ela está dizendo para a nora assim: eu a amo, eu a amo. Fiquei, sogra, fiquei com aquele seu olhar. A nossa ligação era tão estreita, mas tão estreita, que eu tinha certeza absoluta que havia algo de espiritual em tudo. E por incrível que pareça, 1 ano depois da sua morte, eu estando na minha casa, recebi uma visita inesperada, mas tão aguardada por mim. A sua. Quando eu digo às pessoas que a senhora me apareceu depois de morta e que nós tivemos aquela conversa, algumas pessoas dizem: mas não é possível. Ô Nena, você não ficou com medo? Gente, eu acho que eu teria ficado com medo em qualquer outra circunstância. Afinal de contas, não é fácil você, de repente, ter uma conversa com alguém que já morreu, com alguém que já faleceu. Mas quando eu vi Dona Ondina, que era a senhora, com o seu olhar, com a sua maneira, com o seu jeito, apesar de todos os pesares, eu senti uma tranquilidade tão grande, mas tão grande que sequer eu cheguei a tremer. Quando eu vi que era a senhora, eu me sentei à mesa, eu estava sozinha em casa, a senhora escolheu exatamente essa ocasião que eu estivesse só. E aí eu disse: Dona Ondina, eu sabia, eu tinha total consciência, a senhora tinha falecido há 1 ano. Dona Ondina, por favor, se sente. E em questão de uma fração de segundos, a senhora apareceu sentada à minha frente. E nós conversamos. Naquele exato momento, eu estava vivendo uma crise com o Pietro, o homem que eu sempre amei, o seu filho. Eu estava vivendo uma crise com ele.
a crise do 3 vezes 7. Porque o pessoal fala que tem a crise dos 7 anos, né? Mas ali eu estava fazendo as contas, eram 3 vezes 7, eram 21 anos de relacionamento. Um pouco menos de casamento, mas desde que eu o conhecia, 21 anos. Eu estava vivendo uma crise. Eu estava prestes a me separar do Pietro. Porque um dia, e não fazia tanto tempo assim, num churrasco, depois de umas cervejinhas a mais, ele acabou se encantando com uma mulher. Eu não quero aqui discutir a mulher, embora saibamos todos nós que era uma mulher de uma vida, digamos, de uma vida mais libertária. As pessoas estão me entendendo. Ele se empolgou com essa mulher. E houve um momento que uma pessoa, eu não sei como essa pessoa estava com o celular armado para um filme, filmando com o celular, acabou me mostrando detalhes do que o Pietro estava fazendo com essa mulher. A mão exatamente naquela região que eu não preciso aqui divulgar, citar, para não tornar essa carta nem um pouco vulgar, porque isso nunca foi o propósito. Então eu tinha decidido que eu estava tão bronqueada com isso, que eu iria me separar do Pietro. Mas você me apareceu. E eu pedi que você se sentasse à mesa, e em fração de segundos você apareceu sentado à mesa. E foi aí que nós conversamos. Na verdade, foi você que falou. Você sempre foi de uma sabedoria, de uma inteligência. Você se lembrou do dia do lagarto. Você falou assim: você lembra, Nena, que o lagarto comedor de ovos, grande lagarto, estava pertinho do galinheiro? Eu falei: Nena, corre lá, Nena, vai buscar a cartucheira, está em cima do meu guarda-roupa. Lembra que eu pedi para você? Eu falei: lembro. Isso foi extremamente marcante. Só que, Nena, naquele dia, você teria feito aquilo com muito mais rapidez. Mas você demorou tanto, que quando você voltou, o lagarto já tinha ido embora. O lagarto já tinha sumido. E aí ainda fiz uma maratona com você por aquele brejo, mas era só um jeito de demonstrar que eu tinha ainda algum interesse em encontrar o lagarto, porque eu tinha medo que ele continuasse comendo os ovos da galinha. Mas ele sumiu. O lagarto sobreviveu, e graças ao tempo que você deu, porque se você tivesse sido mais rápida, com certeza ele teria morrido. E talvez eu tivesse esse peso de consciência. Quem sabe eu tivesse trazido aqui, para a eternidade onde eu estou, até esse peso. Mas o tempo que você demorou procurando a cartucheira foi mais do que suficiente para que ele desaparecesse e sumisse. Eu quero te pedir esse tempo agora. Não vai jogar fora. São 21 anos. 21 anos de relacionamento com o Pietro. O homem que sempre você fez feliz. E que eu tenho certeza procurou também fazer você feliz. Vai lá no armário, vai lá no guarda-roupa, mas dá um tempo, demora bastante para encontrar qualquer tipo de arma que possa acabar com o relacionamento de vocês, porque quando você voltar, o monstro haverá desaparecido. Meu filho te ama. Meu filho te ama. Tal qual o lagarto, talvez ele tenha comido alguns ovos que estavam no ninho. Mas perdoa. Releve. Faz um barulho.
para esse monstro ir embora. Dá um tempo. Vocês serão sempre muito felizes. Foi um diálogo claríssimo que eu tive com você, minha sogra, Dona Ondina. A mensagem claríssima. Quando eu olhei para você, você já não estava mais na cadeira à minha frente, mas eu tinha entendido perfeitamente tudo que nós tínhamos conversado. E não demorou muito tempo, o Pietro entrou naquele dia com um presente para mim. Ele estava dizendo que estava comemorando 21 anos que ele me conhecia, e ele trouxe, além do presente, flores. Aquelas flores que eu tanto gostava. Uma coisa completou a outra, e naquele dia eu entendi que o nosso amor, nora e sogra, é algo espiritual. Relevei, perdoei, o tempo correu, o tempo passou. Faz muito tempo agora que isso aconteceu. Eu que tinha completado naquele momento 21 anos, cheguei a completar 40 anos ao lado do seu filho. E cuidei dele até o último momento, quando ele partiu. E como ele estava no nosso quarto, no momento em que ele partiu, quando eu fui descer as pálpebras dos olhos dele para fechar os olhos dele, que eu vi que ele já estava sem vida. Quando eu fiz aquele movimento de fechar as pálpebras dele, que eu olhei pela janela, eu vi de novo você, minha sogra Ondina, de mãos dadas com ele. Seguiam por uma estrada que eu tenho certeza que é a estrada que um dia eu também seguirei. Como você foi sábia. Eu tive uma santa sogra. E agradeço muito a Deus por isso. Gostaria de ouvir o teu comentário a respeito dessa história. Da minha história da meia-noite. Aproveita, curta a história, apresente aqui o seu comentário, deixa aqui o seu comentário, o seu joinha, clica no sininho, se inscreva no canal, seja membro do canal, vai ser muito importante para nós. Muito obrigado.